Dando continuidade ao nosso curso de coluna lombar, onde a gente vai falar do bloqueio foraminal sacro. As indicações seriam uma avaliação diagnóstica dos sintomas radiculares, bloqueio sacral prognóstico, para algum teste ou eventual tratamento posterior, uma compressão da raiz nervosa em nível sacral ou uma neuralgia aguda ou até pós-herpética tardia nessa região. Dentre as etapas do bloqueio foraminal sacro, a gente tem a primeira etapa, preparar o paciente antes do procedimento. História, exame físico, os estudos radiológicos são importantes para preparar e planejar esse procedimento. Todas as complicações devem ser explicadas ao paciente anteriormente. A ressonância magnética é um exame de muito boa assessoria, principalmente para aqueles pacientes que já foram submetidos a cirurgias anteriores, como laminectomia e artrodese. Preparando o paciente, a gente deve seguir também a explicação sobre os riscos e os benefícios, as complicações devem ser alertadas, o consentimento por escrito, prévio obtido desse paciente, explicar para ele sobre a sedação ou analgesia que vai ser submetido. Drogas mais utilizadas nesses procedimentos, a gente tem o fentanil, dormonide, neomidazolam e o propofol endovenoso. Podem ser feitos para ajudar durante o procedimento. Posicionando o paciente em decúbito ventral, a gente deixa ele na mesa com o decúbito ventral, a colocação de um travesseiro na crista ilíaca vai ajudar a diminuir a lordose lombar. Se o paciente está com acesso venoso, o paciente está com um soro, normalmente um ringue instalado, botamos um catéter nasal de oxigênio para ele, com cerca de 2 litros por minuto, monitorizado, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e pulso. É feita a antisepsia, asepsia do paciente na região a ser bloqueada. Dos equipamentos, a gente vai precisar ter ali disponível uma seringa de 5 ml, a agulha de calibre 25, agulha de calibre 22, uma seringa de 10, anestésico local, lidocaína, o contraste, pode ser o ioxol, 10 ml de bupivacaína para o bloqueio mais duradouro, ou levobupivacaína, e o bloqueio sacral vai ser feito com abordagem no foramen posterior. Para a visualização, a gente vai usar o arco C numa posição posterior-anterior. Vamos buscar visualizar o foramen de S1 primeiro. O local de entrada vai ser visualizado ajustando o fluoroscópio para alinhar o foramen posterior com o foramen anterior. Uma nota importante é que o primeiro foramen a ser visualizado está no nível de S2. Para verificar a posição do foramen de S1, é preciso você ter uma noção da distância entre a quista ilíaca posterior e o foramen. Se ela for de 1 a 2 centímetros aproximadamente, você vai ter o foramen de S1. Se essa distância for maior, o foramen ali é o foramen de S2. A direção da agulha, dentro do foramen da raiz sacral, ela vai se estender de medial para lateral em relação ao pedículo sacral. Então assim a agulha deve ser direcionada para o lado lateral do foramen, medialmente e cefálica. Você vai girar o arco C lateralmente, avançar a agulha em direção ao foramen anterior, até que a ponta esteja imediatamente anterior à placa sacral e anterior na visão. Não se deve aprofundar demais, avançar demais a agulha para evitar que você tenha lesão a vísceras próximas. Você vai confirmar a posição dessa agulha com um pouco de contraste, cerca de 1 ml, e aí você vai injetar lentamente para evitar trauma da raiz nervosa se você estiver muito próximo dela. A dispersão do meio de contraste deve delinear apenas a raiz nervosa, sem dispersão para o espaço peridural ou para o plexo perineal. O bloqueio do nervo sacro, se for sentida uma resistência ou se observar uma disseminação vascular, a agulha tem que ser retirada e redirecionada. O aspirado negativo confirma que você não está intravascular. E aí deve-se injetar de 1 a 1,5 ml de anestésico local, podendo ser a lidocaína, a levobupivacaína ou a própria bupivacaína, com a orientação do fluoroscópio. O paciente não deve sentir dor ou parestesia durante essa injeção de medicação. Se o procedimento também tiver a radiofrequência associada, você vai fazer a inserção do eletrodo nesse momento e você vai fazer o teste de estimulação. Uma parestesia sensorial deve ser sentida no dermátomo a ser estudado com menos de 1 volt a 50 Hz. A estimulação ideal deve ser sentida entre 0,4 e 0,6 volts. Se essa estimulação for sentida em menos de 0,4, a ponta da agulha está muito próxima à raiz. Se essa estimulação for sentida a mais de 0,6, você está com a ponta da agulha mais longe dessa raiz. A estimulação motora, feita na fase 2, vai ser realizada a 2 Hz e deve haver uma dissociação clara para o paciente, uma diferenciação boa entre estimulação motora e sensorial. Ou seja, a voltagem necessária para ver as fasciculações motoras em 2 Hz deve ser pelo menos 2 vezes a voltagem
que produz ou que produziu a sensação, né, a parte sensitiva para esse paciente em 50 Hz. Assim, uma boa estimulação sensorial em 50 Hz foi observada em meio volt, as fasciculações motoras em 2 Hz deverão ser vistas com voltagens inferior a 1 volt. A radiofrequência recomendada pulsada nessa região, depois de todos os testes feitos, não tendo nenhuma contraindicação, você vai fazer por 2 ou 3 vezes estímulo pulsado de 120 segundos a 42 graus. Os cuidados pós-procedimentos devem incluir: o paciente vai ficar observado em uma sala de recuperação por um tempo mínimo. Se esse paciente apresentar alguma complicação, seja hipotensão, você vai administrar soro, pode administrar soro ou até alguma droga vasoativa. O tempo de recuperação dentro da unidade de saúde desse paciente vai depender da profundidade, né, do tipo de anestesia que você usou, da analgesia e os sinais vitais estáveis desse paciente, né? Então, o paciente, antes de deixar a unidade de saúde, vai receber toda a orientação, vai receber por escrito as recomendações, vai levar a receita de alguma medicação que vai ser usada previamente e tem que ter deixado um telefone de contato para esse paciente poder se reportar ao médico em qualquer dúvida ou situação adversa que venha a surgir. As contraindicações para esse procedimento são infecção ou sepse, infecção no local inclusive, coagulopatia, instabilidade das funções vitais e as psicopatias. Dentre as complicações do procedimento, a lesão da raiz nervosa, uma neuropatia por compressão pelo efeito de massa da solução, uma neurite, uma parestesia permanente, a injeção intravascular pode trazer instabilidade hemodinâmica para esse paciente, um bloqueio prolongado pode trazer uma incontinência intestinal ou vesical e pode ser porta de infecção, né? A punção que a gente fez com as cânulas pode virar uma porta de infecção para esse paciente. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber notícias sobre os próximos vídeos. Até a próxima!